mas fiquei lembrando, eu estava tão pensando que hoje é dia da criança, e a Marisa falou de dia de Nossa Senhora, né, no Brasil, Aparecida, e me lembrei daquela historinha que eu não vou saber contar, porque não vou lembrar dos detalhes, mas de que começou uma confusão lá no céu, porque São Pedro achou umas pessoas que entraram pela porta do fundo, e ele foi reclamar para Jesus, o que essas pessoas estão fazendo aqui? E Jesus falou para ele assim, não se preocupe, porque isso são coisas de minha mãe. Como uma mãe, né, deu um jeitinho de entrar o pessoal no céu pelas portinhas do fundo. Essa visão de mãe é muito linda quando a gente pensa, né, nessa posição de mãe. Então, eu estou aqui para fechar. Eu abri esse capítulo e vim fechar. Claro que existe um motivo, né, tremendo. Eu preciso estar aqui falando disso para eu ouvir bem. Mas é uma delícia poder estar aqui dividindo esse estudo com vocês. E lembrando de tudo que eu falei para ver se faz sentido, se entrou alguma coisa. Eu vou falar da parte das instruções dos Espíritos. Tivemos pessoas aqui que falaram de outras partes. Eu venho falar de 3 itens das instruções dos espíritos, que são os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Eu comecei o estudo falando dos caracteres da perfeição, do homem de bem, o bom espírita. A Cláudia fez a palestra sobre a parábola do semeador. A Sandrinha fez 2 palestras aqui fantásticas sobre o dever e sobre a virtude, e eu encerro, então, com as instruções dos espíritos. Eu vou voltar nessa definição de perfeição, porque, para mim, me ajudou bastante nessa passagem. A perfeição, em grego, tem uma definição um pouco diferente daquilo que a gente imagina sobre perfeição. Perfeito vem de teleios vem de telos, que é igual a fim, um propósito, um objetivo, uma meta. Significa completo, maduro, plenamente desenvolvido, adulto, levado ao seu estado final, acabado, não faltando nada necessário, integralidade e bom estado de funcionamento. Teleio significa solidez, consumado. Inclui a ideia de ser inteiro. Então, a proposta nesse termo de seres perfeitos, longe da gente imaginar que a gente vai estar numa perfeição de Deus, porque Jesus não fez uma comparação que a gente acha que Jesus fala umas coisas que a gente não entende, não é porque ele se enganou. A gente talvez não entendeu, não está pronto ainda. É claro que quando ele fala para a gente ser perfeitos como o vosso Pai, ele não está querendo dizer que a gente vai ser como o Criador. Né? Existe uma limitação nessa perfeição. Mas essa definição de perfeito aqui, como acabado, como finalizado, está mais perto da gente, porque a gente foi feito para viver, para ser amor. Nós vamos ter uma linha de progresso que já está na gente, essa semente, que vai ser completada. E quem estava aqui, viu, eu dei um exemplo da chave de fenda, e eu falei para as mulheres, porque não existe nada pior do que pedir uma chave de fenda Phillips, quando você não sabe o que é uma chave de fenda Phillips. Então, a chave de fenda Phillips não serve em qualquer tipo de parafuso, eu fui descobrir isso muito tempo depois. Mas, basicamente, assim, quando você tem um parafuso e você sai para comprar uma chave de fenda, aquela chave de fenda vem, serve, você apertou o parafuso, a chave de fenda é teleios. Ela serviu para o propósito que ela foi criada. E nós somos assim, nós somos criados para um propósito de amar. Então, não adianta, a gente vai aprender a amar, porque já está dentro da gente. A gente vai fazer todo um caminho para aprender. E eu não sei se vocês já andaram no metrô de São Paulo, mas o metrô de São Paulo, na Praça da Sé, e é interessante porque ele tem linha norte e sul. Na minha época era só norte e sul, hoje tem várias linhas. Mas quando o metrô se encontra na Praça da Sé, as 2 linhas se encontram, é um caos de gente. Então, assim, quando você para na sua plataforma e a porta abre e você entra, se você não prestar muita atenção, você sai do outro lado, porque as pessoas te empurram de uma forma que você não consegue ficar dentro do trem. Assim que eu vejo como a gente vai conseguir passar na vida da gente assim. Mesmo se a gente não quiser, a gente vai progredir, porque é uma lei divina. Deus tem esse propósito para a gente. E seremos perfeitos nesse sentido de complemento. Somos feitos para completar um processo. Assim que a gente vai seguir. Então, também lembrando que perfeccionismo é diferente de perfectível. Né? Nós somos perfectíveis no complemento. Perfeccionismo é aquela mania de querer ajeitar o quadro na parede 20 vezes porque ele ficou torto, ou lavar a mão várias vezes porque ela não ficou bem, ou limpar a casa freneticamente porque não ficou bem limpa. Então, também a gente tem essa consciência do que seria essa busca da perfeição. Eu vou ler de novo esses caracteres de perfeição, então, com esse significado desse complemento, desse ser completo, do todo, do maduro. E essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. E é essa passagem que os Espíritos vão falar para a gente. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, só nisso aqui tem tanta coisa que já foi falado aqui em cima, mas quando eu voltei para ler isso, algumas coisas me chamaram mais atenção. Primeiro que publicano eram os coletores de impostos da época, que eram muito mal vistos, porque não só tinham ordem de Roma de coletar os impostos, mas muitas vezes desviava esse dinheiro, e eram mal vistos na época. Então, Mateus, que dizem que é o autor desse evangelho, ele era um coletor de impostos, ele era um publicano. E pode ter sido ele mesmo que escreveu, porque ele tinha o conhecimento para escrever. Então, diz que esse evangelho é feito por Mateus. Sendo um publicano, eu fiquei imaginando que quando ele relata isso, ele deve ter pensado exatamente isso. Não fazem assim também os publicanos? Ou seja, se a gente acha que a gente está fazendo algo além, se todo mundo faz, é um convite que aqui também tem Jesus para nos dizer. O que todo mundo faz, está ok. Ele pede mais da gente. Nessa nossa perfeição, o que a gente pode fazer além do que todo mundo já faz? Como é que a gente sai do comum? Se todas as pessoas que não estão buscando até mesmo um conhecimento, um progresso moral, o que a gente vai fazer de diferente? Então, ele faz esse convite além, é o extra mile, né? Uma milha a mais. Amai os vossos inimigos, no sentido dos inimigos do diferente. Não é só aquele que é contra a gente, porque a gente tem uma rixa do passado, mas aquele que pensa diferente da gente. Uma das traduções seria essa, que o inimigo seria aquele que é diferente. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa essência de caridade. Esse é o convite, para que a gente tenha essa caridade, onde ela vai desenvolver em outras virtudes. Eles trazem um homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, esse é o convite. Se a gente conseguir fazer isso, nós estamos perto de um complemento, de uma perfeição, para aquilo que nós somos criados. Né? Nesse caminho da gente também saber se a gente está exercendo essas leis, seria essa busca da consciência da gente, aquele conhecer-te a ti mesmo, essa busca toda noite de saber se a gente fez bem, se a gente conseguiu fazer tudo aquilo que não que gostaríamos que fizessem para a gente ao outro. Saber também questionar se a gente está longe dessas ações ou não. Então, começando aqui, agora, no estudo dessas instruções dos espíritos, eles vão falar sobre os superiores e inferiores. E eu trouxe essa frase de Gamaliel, que foi ele que ensinou a Paulo, né, tudo o que Paulo sabia sobre as leis. Essa frase dele está no livro Paulo e Estevão. Ele fala que toda autoridade é de Deus, nós somos simples instrumentos. Então, a autoridade ela é uma delegação, ela é nos dada, nos concedida. Ela não é inalienável, ela pode ser também tirada de nós, porque nós temos que prestar contas também dessa autoridade. Né? Ela não foi conferida para a gente também, para a gente mandar, né, aquela coisa de por quê? Porque eu sei, porque eu disse. Por que fazer isso? Porque eu mandei. Não é para a gente usar essa autoridade dessa forma. Entender também que os subordinados, eles têm almas. Se tem alguém que está sob a nossa subordinação, essas pessoas têm almas, têm sentimentos. O que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai fazer para comandar, para direcionar esses subordinados? Existe uma responsabilidade. Por isso que Deus coloca que ela é delegada e ela pode ser tirada, porque a gente tem um livre-arbítrio, no sentido que se você passar muito, é óbvio que Deus, no comando de todas as coisas, vai dar um jeito de você não estar exercendo mais aquela posição. Né? E de onde vem, então, essa autoridade? De Deus, Criador e Pai. Emmanuel nos fala que Deus é o dono de todo o poder e toda a riqueza do universo. Criador e Pai que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então, Ele dá conforme a nossa necessidade, porque nós temos missões. Todo homem tem uma missão na Terra, pequenas ou grandes, nós todos temos missões. E como que nós usamos essa autoridade? Será que a gente sabe usar essa autoridade? Como é que nós as exercemos? Nesse capítulo dos seres perfeitos, bacana que eles também nos mostram como a gente pode agir para melhorar. E a gente está caminhando para cada dia melhorar um pouquinho mais. Então, naquelas caracteres da perfeição que eu falei aqui, onde fala como o homem de bem se comporta e o que ele busca fazer, dentro dessa autoridade, ele vai falar o seguinte, que o homem de bem, aquele que já está
querendo, né, já consegue fazer, nós ainda estamos caminhando para fazer, mas o homem de bem é aquele que já faz. Ele trata todos os seus subalternos com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. A gente já começa a entender que nós não estamos numa posição de autoridade porque somos melhores, mas estamos numa posição de autoridade para exercer essa benevolência, essa caridade. Lembra? Amai os vossos inimigos, a caridade que Jesus fala, a benevolência, a indulgência e o perdão. É isso. Então, o homem de bem, numa posição de autoridade, se ele já entende isso, ele vai usar dessa bondade, dessa benevolência para quem ele está comandando. Né? Levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quando lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna e que se encontrem. Ele já tem essa noção também. Porque hoje, se eles estão numa posição, as pessoas estão na posição de lhe obedecerem, pode ser que ele já esteve numa posição contrária. A gente já entende que a vida ela tem essas duas faces. Tem uma história de uns índios que falaram, quando falaram sobre a questão da reencarnação, efeito físico, da questão da reencarnação, ele falou assim, então quer dizer que quando eu encontrar um homem branco, eu não posso matar esse homem branco porque ele pode ter sido meu irmão, ou ele pode vir a ser meu irmão? Sim. Ele falou, então já entendi. Essa concepção, se a gente está na autoridade, então eu já fui subalterno, ou serei numa próxima vida, o homem de bem já começa a olhar diferente a posição deles. Né? O subordinado, pela sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. E se isso, ele já tem essa condição, se ele está na posição de subalterno, ele também já entende que existe essa variação no nosso caminho, na nossa existência, de um dia a gente estar na autoridade, um dia a gente ser subordinado. E se subordinado te traz um sofrimento, ele também consegue reconhecer, ou pelo menos está no caminho de tentar reconhecer, ou o Espiritismo ajuda a reconhecer, que não é por acaso que ele está naquela posição. Então, se ele está sofrendo, sentindo aquilo, é uma oportunidade da gente exercitar a nossa humildade, da nossa resignação. E qual seria um exemplo melhor de falar de autoridade? Nesse caso, autoridade moral. Porque existem vários tipos de autoridade, né? Autoridade política, autoridade financeira, autoridade espiritual. Mas aqui, nesse livro, eles trazem autoridade moral. Então, eu trouxe essa foto, que é exatamente a foto onde Jesus é interrogado por Pilatos. E é interessante, dois homens com autoridade, não é? Pilatos fala assim para Jesus, então, tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Uau, que poder, não é? Pilatos realmente era o cara de muito poder. Ele tinha exatamente essa posição e ele deixou muito claro para Jesus, como assim? Você não sabe que eu posso fazer isso por você, né? Eu sou o cara. E Jesus responde para ele, não terias qualquer poder sobre mim se não fosse te dado de cima. Está em João essa passagem. Então, imaginando duas pessoas naquele momento com poder, sem dúvida nenhuma, Pilatos e Jesus. Para Pilatos e para o mundo, a autoridade é o Estado, o chefe, o grupo que detém a força, faz as leis e impõe a ordem social. Então, Pilatos ele pensava em intimidar, né, Jesus com a sua autoridade. Você não sabe que eu tenho esse poder todo? Mas Jesus responde para ele com uma autoridade diferente. Ele não vem uma autoridade dada por Roma. Ele aponta para Pilatos que a autoridade dele vem dada do céu. Então, ele diz que ele não deixa de reconhecer essa autoridade, ou seja, você tem autoridade, né, ele diz para Pilatos, mas essa autoridade foi dada por uma força maior, superior. Então, Jesus, ele fala que comanda realmente é a autoridade da lei de Deus, a qual todos estão igualmente sujeitos, e que se serve da autoridade humana como um instrumento. Não sei se Pilatos conseguiu, naquele momento, entender essa diferença de autoridade, mas para a gente traz aqui, nesse estudo, essa visão do que é a verdadeira autoridade. Eles nos dizem que a verdadeira autoridade, isso é a passagem que um dos espíritos nos traz, nessas instruções que eles nos colocam, que perante a eternidade, a única força que tem real valor é a autoridade moral do espírito, caracterizada pelo equilíbrio e elevação conscienciais. Então, através de Jesus, Deus estava ensinando aos homens que, diante das suas determinações, e o que mais simples e humilde dos homens pode ser aquele que ele se utiliza como seu mensageiro. Então,
necessariamente quem tem essa autoridade moral naquele confronto daquela conversa entre Pilatos e Jesus. Quem é que tinha essa autoridade moral? E qual é a autoridade mais importante que a gente pode ter nessa nossa caminhada desse progresso? É esse o convite que eles fazem para a gente. E o cardeal Morlot continua falando um pouco do que a gente já disse, como a gente tratar os nossos subordinados. Ele fala que, se foram nos dados, não foi para que fizesses escravos à tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram os mais fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. As distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Então, lembrando que Jesus, ele influenciava as pessoas pela sua força, pelo seu poder moral. Detinha a capacidade única de transmitir confiança, sem ser confundido com um homem arrogante, com necessidade de exercer controle sobre os demais. Né? Jesus não impôs isso a ninguém, isso é uma coisa natural dele. E Deus não vai perguntar para a gente não vai ter que dar contas assim, de verdade daquilo que a gente fez com essa autoridade que nos foi dada. A gente vai ter que prestar conta. O que a gente fez com aquilo que nos foi dado? O que a gente fez com a riqueza? O que a gente fez com todas as oportunidades que nos foram dadas? Né? E dentro desse texto aqui também me chamou a atenção que é o progresso. O progresso é isso. A lei da sociedade, que é uma das leis divinas, convida a isso, que nós ajudemos uns aos outros. Nós temos que estar dentro de uma sociedade, porque temos coisas que os outros não têm. Às vezes a gente aprende coisas de outras pessoas que nós não temos e ensinamos aquilo que os outros não têm. É esse convite da gente conviver em sociedade com a autoridade. Emmanuel nos diz que, para isso, basta que o bem, seja diretriz de nossa autoridade, por onde transitemos na luta de cada dia. Então, se a gente estiver exercendo uma autoridade ou até mesmo uma posição de subalterno, se a gente fizer o bem, a gente já está num caminho. Porque, lembra, nós somos perfeitos, né? Somos criados para serem perfeitos. Está aí um dos caminhos para a gente chegar a essa perfeição. Essa primeira parte, então, que fala da questão da autoridade. E aí, como é que a gente usa tudo isso? Até mesmo tudo que eles já falaram no mundo. Qual que é esse convite de conviver aqui? Ele vai falar para a gente no texto, o homem no mundo, onde o convite é falar sobre essa convivência num planeta, né, num momento onde é tão difícil a gente estar ligado ao alto, ao mesmo tempo conviver com o dia a dia que aqui do planeta que não é fácil, desse mundo material. Então, os Espíritos nos falam: purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então, o convite de que a gente não fique preso muito aqui, que a gente consiga fazer essa conexão com o alto, com aquilo que é belo. Nossa, caiu o meu laptop. Esse foi o barulhinho. Então, tudo isso que ele já tinha dito para a gente se preparar, que aqui na Terra, obrigada, que aqui na Terra a gente vai estar passando por tribulações, que faz parte, nós estamos no mundo material, mas que a gente não pode se deter nesse mundo material e também não só viver no mundo espiritual, porque também não vai dar muito certo. Né? Então, eles falam isso, e também eu vou trazer aqui, acho que não tá um pouquinho pequenininho, mas só para lembrar um pouco a parábola do semeador, né? Que as sementes onde elas caem, a primeira semente os pássaros pegaram, as outras caíram nas pedras, depois nos espinhos, e aí outras sementes caíram em terra boa. Eles falam para a gente com isso o quanto que esse evangelho precisa estar dentro da gente e essa semente crescer. Eles falam o seguinte: elevai o vosso espírito, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso, germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Colocando de novo que nós temos a semente dentro da gente. Um carvalho, eu ouvi essa semana, ele pode viver 1000 anos e pode atingir 40 metros de altura, e é uma semente. Então, a espiritualidade muitas vezes nos compara com o carvalho, com essa capacidade que a gente tem de ser isso, de chegar para aquilo que a gente foi criado, dessa semente germinar, para que essa, então, essa semeadura, ela dê frutos. Convite para que a gente possa utilizar onde nós estamos agora, para que a gente possa dar frutos, mesmo com todas as dificuldades que a gente passa aqui enquanto matéria. E o convite não é que a gente também se isole do mundo, que a gente possa sair disso tudo e se isolar e não vou ter um contato com esse mundo para poder ter uma conexão espiritual. Eles falam que o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível.
por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola, ele se enfraquece. E eu trouxe esse ratinho monge, porque ele é um ratinho monge, não sei se vocês perceberam, mas ele é monge. Fizeram um estudo, uma experiência numa universidade aqui nos Estados Unidos em 2012, foi publicado em 2012 essa experiência. Eles isolaram 8 ratinhos, deixaram eles solitáriozinhos, né? Alguns ratos por 8 semanas. E essa condição deles ficarem isolados cria uma reação quase como uma depressão. Então, eles ficaram isolados 8 semanas, depois colocaram os ratinhos juntos e eles mudaram o comportamento deles. Eles não conseguiam interagir com os outros ratos. Mudou não só o comportamento, como mudou a massa branca do cérebro deles. Um dos componentes que é responsável por essa... como é que fala? Essa capacidade que o córtex frontal tem de analisar fatos foi alterada. Então, concluiu-se que o isolamento, um ratinho monge, não dá certo. Não dá certo com a gente também, se a gente se isolar. E os espíritos vêm falar isso para a gente, que é importante a gente estar no mundo e interagir com os outros. Estar junto com eles o tempo todo. Usar dessa sociedade, usar dessas nossas qualidades, um para ajudar o outro. Né? As pedras no rio, elas ficam juntas porque elas vão se modelando, vão se ajustando. A pérola também, ela pega aquela irritação dela e transforma... A ostra transforma a pérola, transformando aquela irritação que ela tem. Então, nós precisamos estar um com os outros juntos. Que essa vida mística que eles falam não pode ser somente a gente estar só no espiritual, a gente tem que estar no mundo também. Eles falam sobre essa vida mística, eles falam que vivei com os homens da vossa época, é isso que eles pedem para a gente esteja aqui, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que a possa santificar. É estar no mundo sem ser do mundo. Vocês já ouviram isso? É o que a gente faz aqui com uma conexão maior. Então, não é para estar só aqui e só lá, mas o que a gente faz com esse conjunto de coisas que a gente já aprendeu. Eles falam que o voto de silêncio absoluto priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. A gente já sabe. Muitas vezes em casa é tão paz, a gente acorda tão bem, tão tranquilo, tão silêncio, até a gente encontrar a outra pessoa dentro de casa ou a gente sair na rua. Justamente por isso. Se a gente ficar sozinho, eles falam que a gente não vai conseguir desenvolver aquilo que a gente tem que desenvolver enquanto progresso. E eu vou trazer uma foto aqui, que essa foto é da minha cidade, é de São Paulo. Mas vocês devem ter uma rua parecida na cidade de vocês. Eu não sei se tem muita gente aqui de São Paulo, mas essa rua é a 25 de março. Se você é Rio, você é de São Paulo. Essa rua sempre foi o terror da minha vida, porque essa rua fica assim. E a minha sogra adorava comprar lá. E eu queria morrer de ter que ir lá, porque é aqui que a gente vai exercer tudo isso. É no meio dessas pessoas que a gente vai exercer. É esse convite. Não dá, é legal ser bonzinho sozinho na praia de manhã sem ninguém, mas ser bonzinho aqui. Nessa muvuca, eu confesso que é difícil. Você tem que ter vários saquinhos da paciência. Quantas pessoas você vai encontrar aqui? Então, o convite deles é que a gente esteja no mundo, que nós possamos aplicar tudo aquilo que ele pede da gente aqui dentro, nesse meio aqui. Quando pisa no pé, quando empurram, quando você tem tanto... Até sacola, né? Rouba a sacola. Olha quanta coisa nessa 25 de março deve acontecer por dia, imaginem. Então, se vocês quiserem passear em São Paulo, não deixem de conhecer a 25 de março, porque é uma experiência única. Muito bacana. Então, na verdade, não é o pedido que a gente não viva nesse mundo também, né, carrancudos, muito sóbrios, sem a gente perceber essas condições humanas. Mas o que eles pedem para a gente? Que a gente reporteis todos os atos da vida ao Criador que vos deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais ou a sua proteção para que obtenhas o êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Bacana, você está aqui, deu certo, agradece, né? Pede sua proteção, que a gente viva aqui pedindo essa conexão toda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, estejamos sempre com esse pensamento no alto, com o nosso coração limpo, buscando eficientemente estar aqui com uma conexão lá. Não se isolar para ficar só nessa parte, só a gente sozinho conosco, porque eles chamam isso de duplo egoísmo.
um duplo egoísmo, porque se a gente está sozinho, a gente vai pensar só na gente. Né? A gente está na cabeça da gente o tempo todo, a gente acorda pensando que eu vou comer, que eu vou vestir. Né? A primeira pessoa que vem na cabeça de manhã é a gente. Eu vou levantar, vou comer, vou tomar café, vou dirigir, vou trabalhar. Dificilmente a gente acorda assim e pensa, nossa, em alguém. Geralmente, primeiro são as nossas necessidades, porque a gente está no mundo, vai acordar com vontade no banheiro, com fome, com tanta coisa, não é verdade? Então, eles falam que esse isolamento não é legal para a gente, porque muitas vezes a gente acha que esse isolamento, algumas pessoas acreditam que é uma expiação. Isso não é expiação. Eles falam que é um duplo egoísmo porque a gente está aqui para quê? Para ajudar o outro. A gente está aqui para, nessa lei de sociedade, interagir um com o outro. Então, eles falam o seguinte, que se você não fizer, quando você não faz só não fazer o mal não é suficiente, você tem que fazer o bem. E é o que eles falam aqui. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, se você vai se isolar porque você acha que nesse isolamento você vai estar expiando alguma coisa, você vai estar se evoluindo, não. Eles falam que isso você vai estar só com você o tempo todo, não vai exercitar a benevolência, a indulgência e o perdão. Não? Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Ainda nesse estudo sobre a lei de sociedade, que é isso que vem essa parte que fala do egoísmo, né, de você se isolar, está em lei de sociedade. Nenhuma caridade teria que praticar o homem que tivesse isolado. Aí ele fala aqui, tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. E a gente não vai exercitar exatamente isso aqui, ó. A gente não vai pensar no outro. E essa foto eu achei bacana porque traz a mesma coisa em várias religiões. Né? No budismo, no judaísmo, na Índia, está tudo dentro daquilo que a gente não quer, que não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. De formas diferentes, mas esse pensamento cabe a tudo. Se a gente quiser saber se a gente está no caminho certo ou não, para e pensar. Se o outro estiver fazendo aquilo que eu estou fazendo, eu vou me incomodar? O farol vermelho, a gente realmente tem que entender que se não tiver vermelho, não vai ter chance para o outro passar. Porque a gente não está acostumado a ceder para o outro. Então, a gente tem que parar e passar por algumas situações, por isso que a lei de sociedade, a gente está no mundo para poder entender a dor do outro, colocar no lugar do outro, para exercitar o amor, para a gente poder se perfeccionar, né? E poder estar naquilo que fomos criados, para amar. Então, essa regra de ouro, ela cabe em qualquer religião, porque é simples. Eu não quero para o outro aquilo que não quero que façam comigo. Eu não quero que minha mãe passe o que eu não gostaria de passar com meu filho. A gente tem que fazer essa colocação muitas vezes, mudar de lado para conseguir entender o outro, para ter essa compaixão. E sozinho não vai dar para fazer. Por isso que o homem tem que estar no mundo, né? Jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Quer dizer, que não seja você o autor de um descontentamento do seu irmão, porque você também não, você sabe, você sente o que é quando fazem com você. E eles vão falar para a gente também, no próximo slide, sobre o corpo, que o corpo é o patrimônio divino emprestado ao espírito, para que através dele possa se manifestar no mundo em que foi chamado. Um convite, então, você passa por estar no mundo, não estando só isoladamente na parte espiritual, mas que a gente possa também estar aqui cuidando do nosso corpo físico. Estamos aqui, é o que eles pedem, porque é importante que esse corpo físico funcione. Ele tem que funcionar para que o nosso espírito possa, através dele, aprender, né? Resgatar algumas coisas, oferecer algumas coisas. Então, os espíritos perguntam, na questão 719, é repreensível o homem procurar o bem-estar? E eles falam, o bem-estar é um desejo natural, né? Todo mundo quer se sentir bem. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém, e se não deve enfraquecer nem as nossas forças morais, nem as nossas forças físicas. Então, pensando nisso tudo, o que a gente está fazendo aqui com o nosso corpo? Para que a gente está aqui reencarnado? A gente está aqui, que a gente está deixando de rastro com o nosso corpo aqui? Ninguém está falando que não pode ter, né, você se sentir bem, você se divertir, você aproveitar as coisas que o mundo oferece. Eu estava lendo essa semana, até procurei para trazer para vocês, mas eu não consegui achar, que compara a vida como um hotel. Nós estaríamos, né, comparando assim, como se a Terra fosse um hotel ou uma prisão.
Aqueles que acham, ele compara o prédio, eu vou comparar como planeta, tá? Aqueles que acham que o planeta é um hotel, vão reclamar porque não tem um conforto suficiente. Porque se você entrar no hotel, você quer cada vez melhor, né? Aqueles que acham que o planeta é uma prisão, eles vão achar que está bom demais para uma prisão. Porque se eles têm pelo menos o básico numa prisão, porque né, considerando algumas prisões que não têm tanto básico assim, mas na comparação de que uma prisão deveria oferecer, pelo menos, né, o básico, se você acha que você está num planeta onde isso aqui é um hotel e você veio aqui para se divertir, só se divertir, falta um monte de coisa, né? Porque eu também me divirto o tempo todo. Quantas vezes a gente não está legal o tempo todo? Algumas coisinhas aparecem no meio do caminho. Não está divertido o tempo todo. Mas se você acha que isso aqui é um planeta, eu vou falar prisão, não é prisão, não é um termo forte, mas de regeneração, um planeta de aprendizado, de escola, então está muito bom. Porque olha quanta coisa que a gente tem que também nos dá esse prazer, nos dá a oportunidade de dar um respiro. Ninguém sofre o tempo todo. A gente tem momentos também de amigos que vêm, de algumas ajudas com remédio, com médico. Então, se a gente pensar entre escola ou prisão, né, ou um hotel, quanta coisa a gente pode pensar aí. Isso me trouxe nesse sentido de pensando, eu estou achando que isso aqui é um hotel, eu estou reclamando porque não é o suficiente, ou estou achando que isso aqui é uma prisão e eu estou até ok porque não está faltando o básico. Então, sempre o convite que está ligado à mente sã e ao corpo são, para a gente ter esse equilíbrio, sempre o caminho não pode ser muito austero, né? Ele tem que ser o caminho do meio. A gente não pode esquecer dessa parte espiritual tão importante, mas não dá para viver também isolado no mosteiro, né? Sem a gente ter isso muito claro. Então, a necessidade de cuidar-se do corpo influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Esse é um espírito protetor, Jorge, também dentro das instruções dos espíritos. Então, essa necessidade que a gente precisa para manter. Lembra que o André Luiz, quando chegou no nosso lar, ele ficou terrivelmente assustado quando falaram que ele tinha se suicidado, onde ele não tinha essa concepção do que ele fazia com o corpo dele fosse considerado um suicídio. Como é que a gente está levando o nosso corpo? Será que a gente está dando condições para que o espírito venha fazer aquilo que a gente veio para fazer? E eu falo assim com super sentimento de culpa, porque não estou indo à academia há uns certos meses. Eu fico pensando, por que a gente tem que fazer isso tudo baseado naquilo que a gente não está fazendo e ainda tem que vir aqui falar, né? Porque aí quem escuta a gente fala, mas ela não vai para a academia faz 3 meses. Mas é assim que funciona. Eu recomendo que vocês comecem a estudar e venham aqui fazer palestra, porque ajuda pra caramba, para que a gente pense mesmo que a gente não faz, estude e venha aqui falar e perceber isso. Fala, puxa vida, quanta coisa que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo ainda. E não é desculpa para não estar aqui, né? Que a gente tem aqui para falar e para lembrar que é isso. Então, a perfeição está nas reformas, porque fizestes passar o vosso espírito. Não adianta a gente estar com o corpo bem bonitinho, arrumadinho, e a alma não está tão legal. Tem um vídeo que eles mostram isso, né? Tem um casal dormindo, e eles se desdobram, e quando ele sai do corpo primeiro. E aí ele olha assim, ele fala, ai, que linda, ela está tão linda dormindo, eu gosto tanto dela. Aí ela sai do corpo, está todo horrível. E ele assusta, fala, meu Deus, o que é isso, né? Aí ela começa a brigar com ele, e começa a falar que ela não está bem, que ela está feia, tal. E ele começa a falar para ela, puxa, mas ela culpa ele. E no fim, ela vê ele falando com ela com uma boca enorme, como se fosse assim, né? Pregando as coisas boas para ela. E ela tão desfigurada, tão diferente os dois. Então, o que a gente acontece com o nosso corpo quando a gente sai dele? Onde que está esse nosso progresso? Então, a perfeição não é o corpo, a perfeição está na parte do nosso espírito. Porque lembra, se a gente também ficar um espírito melhor, a próxima encarnação a gente escolhe melhor também. Provavelmente a gente vai ter oportunidades diferentes, não é? Talvez até mesmo na parte de saúde, se a gente conseguir fazer alguma coisa para a nossa saúde, a próxima encarnação pode vir mais leve, né? A gente pode escolher outras provas, pode sarar aquele problema naquela vida. Então, aqui, esses 3 exemplos que os espíritos nos trazem, o primeiro é sobre o ascetas, que são pessoas que levavam uma vida religiosa muito, muito, muito severa, onde eles aniquilavam o corpo, né, com relação à oração. E Buda,
ele também passava, quer dizer, muitos deles, não só Buda, mas Gandhi, passavam por essa parte dos ascetas. O que acontece é que eles descobriram o caminho do meio, né? Daquilo que não precisa você também passar como Buda, quase morrer de fome, para conseguir uma elevação espiritual, para ele se purificar. Ele conseguiu entender que ele tinha que fazer outras coisas e até mesmo ajudar o próximo. Então, aqui eles trazem a comparação, os espíritos nos trazem essa comparação dos ascetas e os materialistas e os indiferentes. Eles fazem essas três comparações, onde ele dá essa opção da gente não castigar o corpo. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer. E essa frase seguinte que eu achei fantástica. Pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Fiquei imaginando, né, que o nosso livre-arbítrio é um cavalo mal dirigido, um elefante numa lojinha de cristal. Quantas vezes a gente mete os pés pelas mãos porque a gente está atrapalhado, a gente não está nem querendo fazer o mal, ou os outros com a gente. Porque muitas vezes a gente pensa assim, quando fala de perdão, quando fala de indulgência, de benevolência, a gente pensa assim, eu tenho que aprender tudo isso, né, para fazer com o outro. Mas e quando a gente para pensar quanto que o outro também está tendo que ter com a gente esse perdão, essa indulgência? É super difícil perdoar. Será que é mais difícil perdoar ou eu ser perdoado com aquilo que eu tenho feito? Será que é mais fácil eu ser benevolente ou esperar que o outro seja benevolente comigo? Quando os espíritos de luz vêm aqui para ajudar a gente, eles estão sendo benevolentes, indulgentes com a gente. Quanto que eles já trabalharam nisso para conseguir vir ajudar a gente? Então, é fazer um pouco o caminho do contrário, de não é só a gente exercitar, mas quantos exercitam com a gente todos os dias que a gente não percebe essa benevolência, essa indulgência, esse perdão. Quanta gente a gente fecha no trânsito? Eu sempre estou... Trânsito, para mim, você sabe, né? É bem, bem especial. Mas quantas vezes as pessoas são indulgentes com a gente no trânsito? Tem os que buzinam, mas tem aqueles que a gente nem percebeu que fechou. A gente até fala, nossa, acho que eu fechei esse cara. Então, lembrar que tem sempre alguém usando de compaixão. Né? Aqui tem... isso foi o que Jesus veio fazer com a gente, cheio de benevolência, de compaixão, de perdão. Vamos pensar nisso, quanto que o nosso perispírito, né, o nosso livre-arbítrio, faz com essa história que a gente vai aqui meio atrapalhando. Então, o convite aqui, amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, que é o instrumento daquela. Se a gente quiser andar por aí bonitinho, a gente tem que pensar como a gente está lidando com o nosso corpo. Emmanuel nos fala, auxilia aos outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Uau, me deu assim, falei que legal, né? Emmanuel entendeu tudo isso aí, que a gente é tudo isso aqui. A Susana Simões falou uma coisa fantástica, a gente quer partir de seres humanos para seres angélicos, né? Assim, acordar, uau, sou super ator ali com Bezerra de Menezes. Não, né? A gente ainda está numa caminhada, a gente não está como ele, mas ele tem essa benevolência, esse amor com a gente de voltar e entender que se a gente está pedindo para ser curado é porque a gente não cuidou do corpo direito. E ele vai falar assim, tá bom, eu já entendi, né? Não faz igual a gente, mas também, eu vou te ajudar, hein? Mas, você não comeu direito. Eles são maravilhosos, eles não fazem isso com a gente. Então, fica aqui esse convite dele de lembrar disso, que nós somos espíritos humanos, mas não isenta que nós façamos aquilo, né, que possuamos de melhor. A gente tem a obrigação de procurar essa perfeição, de querer essa perfeição, que Deus vê na gente. Ele já vê na gente a capacidade, como o carvalho. Ele vê a semente de a mostarda como aquela árvore grande. Então, a gente tem que acreditar que dentro da gente também tem essa capacidade. Hoje a gente estava no estudo e uma pessoa comentou, nós temos capacidade, sim, para amar 7 bilhões de pessoas. Parece impossível, né? Mas Deus vê a gente assim, capazes de um dia amar nesse tanto. Que coisa maravilhosa o dia que a gente conseguir amar. Lembrando que esse caminho é um pouquinho por dia. Então, eles dão uma outra coisa que é fantástica para a gente, que dá um alívio. Né? Os espíritos falam para a gente que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Que alívio ouvir isso, porque a gente fica tão preso, eles dão uma descrição tão grande do que é homem de bem e aquilo que a gente pode alcançar, que dá até desespero. Mas lembra disso.
naquilo que a gente faz de esforço. E às vezes é um esforço mínimo, né? Às vezes aquele calar na hora que a gente vai responder para alguém. Às vezes naquele sorriso que você dá, nem quando você não está com tanta vontade assim de sorrir. E essa semana, toda sexta-feira eu mando uma frase de algum pensador dentro do trabalho, dentro do escritório que eu trabalho. E é uma coisa tão incrível, que é tão não só eu, que tem uma coisa muito maior, porque começou entre eu e meu chefe, e depois ele falou para mim que eu podia, porque ele oferece café da manhã toda sexta-feira no escritório. Ele compra bagels e frutas, e aí eu convido as pessoas para comer. E nisso eu mando todas as semanas uma frase. E disso passou a ser, nós temos escritórios em 14 países, então todos os escritórios às sextas-feiras têm café da manhã. E um dia ele falou para mim, manda um convite para todo mundo com a sua frase. Então eu comecei a ver que assim, uma coisa que começou pequena tomou uma proporção. Toda sexta-feira eu mando aquela frase e tem vindo inspirações fantásticas, coisas assim que me ajudam e tem ajudado tantas pessoas que vêm para mim. A gente teve um evento agora onde nós nos reunimos e cada um vem e fala assim, puxa, aquela sua frase me ajudou. Então eu sei que aquilo está indo muito além do que eu podia oferecer. Eu estou falando isso para vocês porque ontem eu recebi de uma das pessoas, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim para mim, eu agradeço muito as mensagens que você passa toda sexta-feira e eu queria te dividir com você uma de um autor que eu gosto muito, que é o Emerson, um poeta, um filósofo americano do final do século XIX. Eu estava precisando tanto daquela mensagem. Chegou assim num momento tão bacana para mim e eu, claro, já guardei, mas aí eu comecei a ler as coisas desse autor e ele é incrível, estou assim apaixonada por ele. E um dos textos que eu até dividi agora há pouco com o Mauro, ele fala assim, de quanto que a gente pode exercitar, né, o que é o sucesso, aquilo que você faz como sucesso. E numa dessas frases que ele coloca, ele fala que quantas vezes você mudou a respiração de alguém. Isso para mim foi de uma profundidade, porque quantas vezes um sorriso seu fez aquela pessoa respirar mais calmamente? Quantas vezes uma atitude sua, só porque você vive no mundo, um abraço fez aquela pessoa se acalmar? Quantas vezes você fez o coração de uma pessoa bater mais forte? Olha que coisa incrível essa pergunta para a gente se fazer, porque a gente vive no mundo, é o que ele fala, porque você vive no mundo, você conseguiu mudar a respiração de alguém, essa pessoa conseguiu respirar mais rápido, o coração bateu mais rápido, porque você estava ali. Então, de tudo isso, gente, é isso, é esse esforço do que a gente pode fazer, de pouquinho, que significa tanto. Aquele você está bem hoje, num dia que você não está, já mudou a respiração de alguém, né? Fizeram isso comigo hoje. Alguém que olhou para mim e falou, você está bem? E veio me dar um abraço. Então, que bacana esse esforço. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente não consegue ainda, lembra, a gente não é anjo ainda. Mas a gente tem a obrigação de seguir o plano maior, que viu na gente a capacidade de. É como a gente olha, nosso filhinho está começando a andar. A gente fala, nossa, quando é que vai conseguir, né? Quando é que vai conseguir fazer isso? Mas vai, é porque a gente já sabe que ele vai. Não sabe ainda como, mas ele vai. Então, essa crença a gente tem que ter na gente, que Deus já tem na gente. Onde tudo é um estudo que nos ensina como que nós nos relacionamos com nós mesmos e como nós nos relacionamos com o divino e com o próximo, como que a gente precisa um do outro, a gente precisa um do outro. Esse estudo de ser perfeitos, muito longe de estar se comparando com a grandeza de Deus, é para a gente poder caminhar naquilo que a gente foi programado para ser, acreditando que dá para ser. Esse é o convite do estudo. E eu desejo a vocês um excelente dia. E muito obrigada pela atenção de vocês todos.